Olá, fãs de ficção científica, terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês a análise sem spoilers de um filme que inicia a onda que é um subgênero menor, mas muito apreciado, de monstros que na verdade são espantalhos assassinos. Eu estou falando de A Vingança do Espantalho, também conhecido como A Noite do Espantalho, de 1981. E vai o agradecimento agora pro escritor e amigo meu, Ogan Tanda, que é um dos inspiradores desse canal, né? Que pegou e mandou a dica de eu fazer o quadro Filmes que marcaram nossas vidas. E como esse filme é um dos primeiros slashers, começando justamente em 81, então é um dos primeiros terrores que inicia os anos 80, que tá no início da onda do slash, então ele pega diretamente as influências que fazia pouco tempo que tinha sido lançado, de O Massacre da Serra Elétrica, o Halloween, Sexta-feira 13, e ainda por cima está justamente nas raízes do gênero do boneco assassino como um todo. Afinal o espantalho não deixa de ser um boneco. Então venham comigo para esta jornada e lembre de colocar aqui embaixo os seus filmes de terror de bonecos assassinos e de espantalhos favoritos. Vamos nessa! Primeiramente, esse filme, ele foi dirigido pelo diretor Frank Lita, que era mais conhecido por causa dos livros de terror dele dos anos 70 e que só agora estão sendo trazidos no Brasil pela Dark Side, sendo que, por demais, o que esse filme tem de sinopse? Aqui nós temos um rapaz com deficiência intelectual, só que super bonzinho, porém existe um pedaço da cidade rural dele, não a cidade toda, mas um pedacinho da cidade, que não gosta dele, que tem um alto preconceito, que considera que ele pode ser um psicopata, um assassino, etc. E o que acontece? Ocorre um acidente e o rapaz, ele é executado impiedosamente justamente por esse grupo de pessoas que quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Porém, é mostrado que, na verdade, foi um acidente que ocorreu, e o que ocorre é que esse grupo é julgado por assassinato. Porém, ele sai ileso do julgamento, e falando, dando uma ludibriada, inventando algumas coisas, modificando as coisas que ocorreram, né, pra poder pegar e sair bem, mostrando que foi, na verdade, em autodefesa que eles mataram o rapaz. Porém, eles começam a ser assassinados um por um. E aqui fica a grande coisa do filme, que ele, mais do que ser um filme de terror, ele vai numa direção mais de um suspense sobrenatural, e que, na verdade, ele tem três hipóteses diferentes. Tem o fantasma associado a um espantalho, já que havia um espantalho associado diretamente ao processo da morte do rapaz, e que passa a assombrar eles. Número 2, tem um assassino atrás deles, querendo se vingar do rapaz, afinal tinha gente querendo justiça na cidade por causa disso. E 3, temos, na verdade, eles enlouquecendo, e o que acontece é que eles acabam caindo em acidentes mortais por causa justamente da tensão de terem, não apenas terem matado alguém, né, mas a questão, alguns pela culpa de terem matado, e um deles pelo fato de que aquilo é meio que o ponto-chave do desejo, na verdade, de exercer domínio sobre os outros, sobre matar através da morte, basicamente, que ele acaba ficando quase que tomado por essa parte de demônio interior, se tornando realmente um assassino serial posteriormente. Então, essa é uma questão bem importante, porque não estamos falando de um grupo de gangsters que vai matando pessoas, ou de um grupo de multimilionários que pega, como tem muito poder, o famoso poder corrompe, e está causando problemas na cidade. Não, estamos falando de cidadãos comuns que têm seus empregos e seus respeitos razoáveis dentro da cidade, e que, movidos pelo preconceito e por aquilo que eu gosto de chamar de síndrome de pequeno poder, né, de você ter toda a sua autoridade restrita dentro do seu cantinho, e o seu pavor de perder aquilo, e sua incapacidade de assumir seus erros e preconceitos, faz com que você fique cada vez mais perturbado perante a realidade, né?
Então, tudo isso é trabalhado dentro da história, né? De como tudo isso se soma, né? Justamente desses preconceitos e incapacidade de autoavaliação, acaba transformando você num vilão, num monstro tão ou mais perigoso quanto qualquer criatura sobrenatural, na verdade, né? Quase como se o espantalho fosse uma espécie de herói do filme. Podemos dizer que ele é um anti-herói até? Apesar que, como eu disse, é sem spoilers, não vou dizer o que é o final da história. Mas, prosseguindo, a gente tem que lembrar que o filme, ele... Não vamos usar aquela coisa, nossa, então o rapaz do meu lado tem que se modificar para ele não ficar assim. Não, não, não. O filme tá falando justamente de você e eu, e qualquer um que estiver, a pessoa que estiver assistindo, não, justamente de não julgar a pessoa do lado, mas de se julgar e se avaliar para não se deixar devorar pelos próprios preconceitos e se transformar numa criatura dessas. Porque isso mostra que, na verdade, isso pode acontecer com qualquer e de como você pode ser, inclusive, manipulado pelos outros para se tornar alguém desse tipo. Então, realmente, esse processo de autorreflexão e meio do tipo, os amigos tudo, os inimigos a lei, não é bem assim, na verdade. Uma obra que vai ficando cada vez mais interessante. Inclusive... Porque uma outra coisa, quando a gente pega terrores de cidadezinhas do interior, né, a gente pode pegar e sempre desenvolver aquela coisa de meio folk horror, aquela coisa do histórias folclóricas, ou mesmo causar um certo preconceito em relação àquela cidade. Não, ela é daquele jeito porque é mais distante das coisas. Não, não, aqui é simplesmente um ambiente no qual ocorre a história e provavelmente é desse jeito porque várias histórias de slasher da época, a maioria eram justamente de cantos afastados da cidade. Tanto que aquilo que, mesmo o Michael Myers do Halloween, ele tá num sanatório, afastado de tudo, e foge para atacar a cidade. Quem realmente vai quebrar esse paradigma de forma bem importante vai ser, posteriormente, o Fred Krueger na Hora do Pesadelo, né? Quando ele vai criar, na verdade, a coisa toda ocorrendo numa cidade de classe média alta no interior urbano normal, né? Mostrando que o perigo tá logo do lado, ao invés de num localzinho distante, né? E aqui, a cidadezinha, ela não é um local mal assombrado, um local horrível, não. Inclusive, esse é o legal da fotografia do filme, porque ele mostra o que o local é alegre, colorido, com uma luz bem suave, sabe? Tanto que, enquanto o rapaz tá vivo, realmente o rapaz que é o Bulma, né? Ele pega e as coisas estão alegres, tranquilas, etc. Apesar de ter um clima meio sombrio entre esse grupo, né? E o que acontece? Depois que ele é assassinado, após a primeira meia hora do filme, e que é uma meia hora que ela não enrola, porque realmente tem toda a tensão de quando vai acontecer aquilo, depois vai aumentando a quantidade de cenas noturnas, né? Até a ponto de termos filmagens onde é basicamente só os assassinos quase em close e a parte toda atrás escuro, todo em preto, tomados cada vez maior pelo pavor, né? Mostrando que aquela coisa que a escuridão na verdade não tá no local, tá dentro deles. O que eu acho bem legal, e eles mesmo provocando isso tudo. E assim, a gente tem uma historiazinha que é ótima pra quem não curte tanto filme de terror, gore, etc. Como eu disse ali, mais uma coisa de investigaçãozinha que você vai vendo as coisas. À medida que temos o trabalho da evolução psicológica de cada personagem. E daquela... toda a reflexão sobre até onde é fazer a justiça com as próprias mãos e até onde não se deixar levar pelo impulso e pelas próprias emoções para realizar as atividades. E aqui fica inclusive uma pergunta se vocês querem outros filmes de espantalhos assassinos sendo trabalhados no canal, além de termos um vídeo só sobre bonecos assassinos também, inclusive um sobre a primeira boneca e as primeiras bonecas que podem ter inspirado as primeiras grandes histórias de terror da forma como a gente conhece, envolvendo bonecas sobrenaturais. Então, se gostarem, coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!